Zubeldia corre risco de demissão no São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e conta sobre o parceiro do Flamengo que corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão em Portugal. Preciso te atualizar também sobre Matheus Pereira escancarando que pediu para ser negociado pelo Cruzeiro na virada do ano. Para completar a semana decisiva para Rony, vai para o Atlético Mineiro, fica nos Palmeiras ou vai para o Santos? Tem também novidades sobre o Corinthians, dono da melhor campanha do Paulista e o primeiro classificado pro mata-mata. Para completar, te atualizo sobre Abel Ferreira, mais uma vez na bronca agora com Flaco Lopes. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e novidades sobre Neymar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa que já tem data para estrear na Copa do Brasil. Lusa recebe no dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, o Botafogo da Paraíba, partida marcada para as 20 horas no Pacaembu, você sabe, na primeira fase da Copa do Brasil, aquele que vencer passa, jogo único, em caso de empate, decisão nos pênaltis. Bora falar agora sobre Neymar, que segue garantindo bastante dinheiro ao Peixe. Foram pelo menos 10 propostas diferentes de patrocinadores dispostos a estampar sua marca na camisa do Santos desde a contratação do craque. Detalhe curioso, um dos parceiros decidiu pagar 3 milhões de reais ao Santos apenas para ter seu logo exposto dentro do número na camisa do Neymar que fica às costas. Na temporada passada o Santos havia vendido esse espaço para todos os números do time titular e reserva por 600 mil reais, ou seja, um incremento de 400%. Quero contar ainda que o Santos se tornou, após Neymar, o terceiro clube com mais seguidores nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, 7 milhões e 100 mil seguidores. Eram 3 milhões e meio em janeiro. Esses 7 milhões e 100 mil garantem ao Santos a terceira colocação, só atrás de Flamengo e Corinthians. O Peixe ultrapassou nos últimos dias o Palmeiras, que tem 7 milhões de seguidores, e o São Paulo com 6 milhões e 900 mil. Já o Corinthians é o primeiro classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Isso se dá a 4 rodadas do fim da competição, embora, lembremos, o Corinthians tem só mais 3 jogos por fazer. O Timão tem 22 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Botafogo, que é o terceiro do seu grupo, com 7. O Botafogo faz mais 4 partidas, tem 12 pontos em disputa, pode chegar a 19. Importante lembrar também que o Corinthians, o primeiro classificado para o mata-mata desse ano, não conseguiu vaga no Paulistão do ano passado. Campanha horrorosa. Só para completar esse noticiário, o Timão tem 22 pontos, o Mirassol tem 16, o Botafogo tem 7 e a Inter de Limeira tem 5. Está muito claro que Corinthians e Mirassol se enfrentam no mata-mata das quartas de final. O Corinthians precisa terminar à frente do Mirassol para ter a vantagem de fazer esse jogo único das quartas como mandante. Se o Corinthians vai muito bem, Palmeiras e Santos correm risco de não se classificar. Se o torneio terminasse hoje, os dois estariam fora. O Santos é terceiro no seu grupo, Palmeiras tem a mesma posição na sua chave. Saideira sobre o Timão, vitória por 2-0 contra o São Bernardo, com muita dificuldade, mas com destaque para Memphis Depay, que fez o segundo gol e deu passe para o primeiro, anotado por Ángel Romero. Depois da partida, o Memphis foi perguntado sobre essa camisa 10 que ele fez questão de exigir em contrato. Memphis disse que tinha esse sonho há bastante tempo, que conversou com o Garro e que não há problema entre eles. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, depois do empate 1-1 com o Água Santa, o Abel deixou bem claro seu descontentamento com Flaco Lopes, atacante que fez o gol do time no empate 1 com o Água Santa em Brasília, mas que havia ficado fora, por exemplo, até do banco de reservas no clássico contra o Corinthians. Alguns dias atrás já havia contado para vocês que o Abel andava muito irritado com o atacante argentino. Dá uma olhada no que disse o Abel nesse domingo, abre aspas: o Flaco é um jogador, e não é o único, que ainda não está na sua máxima forma física e nas tomadas de decisão, como se mostrou hoje. Se eu o deixei de fora, foi porque ele não mereceu jogar. Queria contar um pouquinho de bastidores. O Abel entende que o Flaco voltou acima do peso, das férias, e mais do que isso, com pouco comprometimento no dia a dia de treinos e jogos. A impressão que o Abel tem é de que o Flaco andou meio largado. Até por isso ele deixou de frequentar até
o banco de reservas em algumas partidas. É a forma que o Abel encontrou para tentar motivar o centroavante argentino, que custou mais de 50 milhões de reais. Importante acrescentar que a presença do Rony nos minutos finais da partida contra o Água Santa serve mais como um recado para os dirigentes do Palmeiras do que para qualquer outra coisa. O Abel está deixando bem claro para Leila Pereira e Anderson Barros que esse atual Palmeiras precisa de reforços, especialmente do meio para frente. Verdão, que foi o clube que mais gastou com contratações, foram 3 reforços e mais de 200 milhões de reais investidos, mas ainda pouco, perto do que o time precisa. Só para completar, Palmeiras tem só uma vitória nos últimos 4 jogos. Bateu o Guarani com enorme facilidade, mas havia empatado com Red Bull, Corinthians e Água Santa. Até por isso ocupa só a terceira colocação do grupo D, que é liderado pelo São Bernardo com 16 pontos, a Ponte tem 15, o Palmeiras aparece com 13. Verdão vai precisar tirar essa diferença nas rodadas finais, onde enfrenta a Inter de Limeira fora de casa, o São Paulo em casa, o Botafogo em casa e o Mirassol na condição de visitante. Hora de falar sobre a semana decisiva para Rony. O atacante do Palmeiras fica no clube, vai para o Atlético Mineiro ou vai jogar no Santos? Eu fiz essa pergunta para um dos representantes do atleta, quero trazer esclarecimentos a partir de agora. Não é pelo fato dele ter jogado 7 minutos contra o Água Santa que a situação de venda mudou. O Palmeiras segue disposto a negociá-lo e aceita qualquer transferência por 6 milhões de dólares, muito menos do que em outros tempos. A questão segue sendo a opção do Rony, que decidiu que só sai do Palmeiras se tiver um belo reajuste salarial. Hoje o Rony ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Verdão. Ele pede 1 milhão e meio de reais para os interessados, embora aceite uma contraproposta de algo na casa de 1 milhão e 300 mil. Sobre a conversa que eu tive com um dos representantes do Rony, ouvi que essa semana vai ser decisiva. A tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. E aí, tem favorito? Foi o que eu perguntei. A resposta, abre aspas, ainda não tem favorito, até porque os dois clubes têm pontos positivos, Atlético e Santos. O fator financeiro vai decidir, fecha aspas, disse essa minha fonte, admitindo que a melhor proposta financeira vai ser a vencedora. Rony quer encontrar um clube que esteja disposto a pagar mais. Atleta de 29 anos de idade, cujo vínculo no Verdão se encerra em dezembro de 2026. Hora de falar sobre o Cruzeiro, e Matheus Pereira escancarou que pediu para ser negociado pela Raposa na virada do ano. Em entrevista depois do jogo contra o Atlético, em que o Cruzeiro perdeu por 2-0 e impediu a Raposa de eliminar o Atlético da competição, o Matheus Pereira disse o seguinte, abre aspas, falei no final do ano com o Pedrinho, com o Matos e com o meu empresário. Deixei claro que tinha o desejo de sair. Vou ter o meu filho agora e gostaria muito de criá-lo na Europa, mas infelizmente não aconteceu. Tive até algumas propostas do Brasil e não quis sair porque me sinto bem aqui, fecha aspas. Matheus mais uma vez falando a respeito dessa possibilidade de deixar a Raposa. Ele só perde com isso, mas ele insiste nesse assunto. A grande novidade é que dessa vez ele escancarou que pediu para ser negociado com clubes da Europa. Só que as propostas que apareceram pelo Matheus foram de times brasileiros, entre eles o Palmeiras. O Cruzeiro deixou bem claro que só o negocia por 25 milhões de euros. A proposta do Palmeiras era pouco lucrativa em relação ao que o Cruzeiro gastou para comprá-lo do Al Hilal no ano passado. Jogador que esteve no Sporting com destaque só moderado. O melhor momento da carreira do Matheus Pereira foi jogando pelo West Bromwich na segunda divisão do futebol inglês. E ao que parece, ele daria até a prioridade para jogar uma segunda divisão na Inglaterra do que a permanência no Brasil, tudo por causa do filho que está prestes a nascer. Só para completar em relação ao Cruzeiro, já classificado para a próxima fase do Campeonato Mineiro, mas com o risco de enfrentar o Atlético nas próximas rodadas. Estou tentando descobrir se Gabigol será ou não multado. Esse debate vai ser feito nessa segunda-feira na representação do elenco. Os dirigentes do Cruzeiro vão se sentar à mesa com o técnico Leonardo Jardim, que vai ser apresentado dentro de instantes para debater se vale a pena ou não multá-lo por conta da expulsão. Gabigol, que recebeu cartão vermelho depois de uma cotovelada em Nianco aos 27 minutos do primeiro tempo. Preciso contar agora que um parceiro do Flamengo corre risco de rebaixamento para a terceira divisão de Portugal. Você vai lembrar que Flamengo e Leixões chegaram a estabelecer uma série de negociações para que o Fla assumisse o clube português. A ideia era adquirir 56% das ações, se tornar o sócio majoritário e, com um investimento de 10 milhões de euros, transformar o Leixões em uma das potências do futebol português. O negócio acabou melando
depois da vitória de BAP na eleição para presidente. O BAP deixou bem claro que não daria sequência às tratativas que eram conduzidas pelo antigo presidente Rodolfo Landim. E a coisa no Leixões vai de mal a pior. O time que disputa a segunda divisão portuguesa hoje está muito mais perto de cair para a terceira do que ir para a elite do futebol nacional. A equipe ocupa a 13ª colocação com 25 pontos. São 6 partidas sem vitória, o que causa preocupação entre os adeptos e torcedores do Leixões. 3 empates e 3 derrotas nessa sequência. Importante contar que a partir do 16º colocado em Portugal tem rebaixamento. Ou seja, hoje o Leixões está bem perto do Porto B, que é o primeiro time que cairia. Porto tem 18 pontos, o Leixões aparece com 25. O último time que estaria subindo tem 35 pontos, são 10 pontos de diferença para o acesso e apenas 7 pontos de diferença para o rebaixamento. E o viés de baixa do Leixões, com 6 partidas sem vitória, é o que causa mais preocupação. Importante contar ainda que o Leixões, apesar de a parceria com o Flamengo não ter vingado, tem 3 atletas que passaram pelo clube. O Verton, atacante, além do Noga, zagueiro, e do Rafael Santos. Só para completar o noticiário do Rubro Negro, Alcaraz estreou pelo Everton, ele jogou os 25 minutos finais da derrota por 2-0 para o Bournemouth, que causou a eliminação do Everton na Copa da Inglaterra. Ainda assim, o Everton, ou melhor, o Alcaraz foi elogiado pela atuação e deixou boa impressão. Importante lembrar que quando foi emprestado, o Alcaraz criou-se uma condição nesse empréstimo entre Alcaraz, Everton e Flamengo, de que o Everton é obrigado a comprar o Alcaraz desde que ele dispute 6 partidas como titular na Premier League, que ainda não aconteceu. Essa contagem já está valendo a partir da próxima rodada. Se o Alcaraz bater esses 6 jogos, o Everton é obrigado a pagar 15 milhões de libras, ou mais ou menos 108 milhões de reais, para o Flamengo. Bora fechar o vídeo para contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão. Confesso que fiquei impressionado com torcedores do São Paulo na minha live desse domingo, uma grande maioria de torcedores do São Paulo exigindo a dispensa do treinador argentino. Não só por causa da derrota com os reservas para o Red Bull Bragantino, mas por conta de uma série de movimentos feitos recentemente. O fato de o Zubeldia usar pouco as categorias de base, em especial o Rian Francisco, o fato de insistir com o Jandrei, não dando chance, por exemplo, para o Yang no gol, assim que o Rafael não tiver condição de jogo, e além de uma série de outras situações que vêm da temporada passada. O Zubeldia está longe de ser unanimidade. Mas essa pressão externa, será que já atinge o moral do Zubeldia no dia a dia de treinos, em especial com a diretoria? Conversei com 2 fontes diferentes do São Paulo, uma mais próxima do presidente Júlio Casares e outra que está no dia a dia do CT da Barra Funda, e ambas asseguraram que nem existe discussão pela dispensa do treinador. Zubeldia chegou a correr risco na temporada passada, quando saiu batendo de frente com a diretoria e discursando de maneira muito distante daquilo que havia sido combinado com os dirigentes são paulinos. Essa situação já foi resolvida. Hoje a avaliação é que o trabalho do Zubeldia é bom e nem se discute qualquer possibilidade de demissão. O contrato do argentino se encerra em dezembro desse ano, a multa equivale a 3 salários, ou seja, São Paulo precisaria desembolsar 3 milhões de reais. Além de não ter essa grana, o São Paulo entende que o mercado hoje oferece muito poucas boas opções, e talvez até mais caras do que o Zubeldia. Portanto, se você é São Paulino e está insatisfeito com o trabalho do Zubeldia, é bom que saiba que nem se cogita tal possibilidade de demissão. Ele segue no São Paulo, a menos que surja uma sequência bastante ruim de resultados e acabe minando o trabalho dele. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!